Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, que é o MOVA, Varejo em Movimento. Então, nesse podcast, ele nasceu para a gente falar sobre os bastidores do varejo, tecnologia, tendências, falar com quem realmente vive o dia a dia do varejo, né, Maquete? É isso mesmo. A gente está aqui no nosso escritório principal, em Criciúma. Estamos recebendo aqui os parceiros da Union Gestão. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por terem aceito esse convite. Acho que vai ser muito legal esse bate-papo. Com certeza. Já consegui aprender bastante aí com vocês, que de fato estão no dia a dia do varejo, né? Estão aí vivendo os bastidores do varejo, ajudando vários de nossos parceiros, nossos clientes, e fazendo esse segmento aí desenvolver. Hoje a gente sabe que a Union ela é uma consultoria, né, que vem transformando aí como os varejistas realmente trabalham com seus estoques e toda a gestão realmente, né, do varejo. E aí a gente gostaria de conhecer um pouquinho sobre a história de vocês, né, para vocês se apresentarem aqui como os nossos primeiros integrantes do MOVA, né, a gente fica muito feliz por vocês terem aceitado esse convite, mas antes da gente iniciar, a gente gostaria que vocês se apresentassem, né, e a gente saber um pouquinho como é que surgiu a Union Gestão. Uau. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer enorme estar com vocês aqui, participar desse primeiro episódio, desse novo projeto, e que vai muito de encontro com o que a gente acredita também, que a gente sempre fala que o varejo é muito vivo, que o varejo não pode parar. Então, tem que estar sempre em movimento. Isso a gente sempre fala e é um dos nossos valores dentro da Union. Né? A Union começou, primeiro, eu sou o Anderson. E eu sou o Ederson, né? Não é Lucas Sertanejo. Não é. E não são parentes também. Também não somos parentes. O meu pai. Mas assim... Piada interna, hein, piada pessoal? interna nossa. Eu sou o Anderson, tenho 35 anos e já estou há 15 anos dentro do varejo. Eu vim da parte da indústria. Quando eu me apaixonei pelo varejo, de verdade, eu estava trabalhando na área de trade marketing de uma indústria de bebidas lá do Paraná. E foi quando realmente o bichinho do varejo picou a gente nossa, eu respiro varejo agora. Sim. Depois passei por Electrolux, onde eu conheci muito sobre trade marketing. Depois vim para a área de consultoria em varejo, supermercados. Claro que dentro das indústrias a gente já tinha muito contato com o supermercado. Então, eu volto a falar, onde eu me apaixonei realmente e a gente começou a trilhar esse caminho de consultoria e trazendo mais resultado para clientes, para supermercados de menores portes. Né? Não digo menores portes, mas porque temos muitos clientes que são grandes dentro da cidade deles, né? São enormes dentro da cidade deles. Mas gestões familiares, acho que essa é a pessoa, aquele cara que cresceu com a barriga no balcão, não tem uma sucessão, não tem aquela questão acadêmica, aquelas teorias de administração, e a gente vem ajudando. Já o Ederson é E aí, ancião do varejo. Né? Vamos lá. Mas é isso aí, o meu nome é Ederson, né? Então eu estou no varejo bastante tempo. Estou no varejo desde... O que eu tenho de idade, ele tem de varejo. É verdade, é mais ou menos isso, é bem verdade. Então eu estou no varejo mesmo desde 1900, eu conto desde 1998. Então, nessa transição de varejo. Minha grande escola foi uma multinacional, né? Eu fiquei por 10 anos nessa multinacional, e depois eu trabalhei em empresas grandes, né? Não multinacionais, mas em empresas líderes em seus estados. E durante aí, minha vida toda. Eu lembro de um episódio de quando menino ainda, 14 anos, 15 anos, de já ter trabalhado, e depois disso me veio à memória há muito pouco tempo, de já ter trabalhado num supermercado no litoral do Paraná, que tinham 3 checkouts, eram 2 irmãos e as esposas, donos do negócio, eles cuidavam do caixa, e eu abria, olha que legal, eu abria a loja de manhã, recebia o pão, que era um entregue lá. Então eu recebia o pão de manhã, atendia lá ao fundo vendendo pão, depois que acabava o pão eu ia abastecer e de tarde eu ia aprender a trabalhar no caixa. Olha que louco isso, e eu nem contava esse tempo de experiência, que foi lá nos 14 anos. Mas no mercado mesmo, desde 98 e me encontrei dentro do varejo mercadista, e de lá para cá eu venho trabalhando. Por muito tempo eu trabalhei nas empresas,
E recente, né, a gente alinhou da consultoria. A consultoria foi um negócio bem bacana, né, porque nós estamos aí 3 anos, Anderson, 4 anos 3 já, anos com para 4 anos na consultoria, mas a gente fala que a consultoria nasceu lá em 2018, quando nós dois trabalhávamos em uma consultoria. Uhum. Aí eu saí do varejo, falei, não quero mais isso, eu quero continuar trabalhando com o supermercado, mas eu não quero mais, né, ter esse negócio de trabalhar para um supermercado. Uhum. E desde então eu entrei nessa consultoria. O Anderson foi o meu mestre na arte da consultoria, porque eu não entendia, muito técnico, não entendia nada de consultoria. Sim. E nós viajamos muito, né, Anderson, junto, um período de quase 3 meses aí, eu recebendo esse treinamento de consultoria, e nós percebemos que nós tínhamos um desejo diferente, uma visão diferente de consultoria, muito mais focado no resultado mesmo do cliente, e a gente percebia que nós não tínhamos isso nesse período, nesse tempo. Então nós tínhamos ideias muito novas, mas aí o Anderson foi para um lado, eu fui para o outro, e acabou que nós ficamos um bom tempo aí, né, separados, conversando, mas não tínhamos muito. E de repente surgiu a oportunidade, né, de eu ligar para o Anderson e falou, Anderson, estou com um projeto aqui, caiu no meu colo. Cliente? É um cliente, sozinho eu não consigo, e aí você topa? Ele não pestanejou, né? Eu falei, bora, ele falou, boro. E aí a gente começou aí essa questão. Ali nasceu a Union. Somaram forças, experiência aí para assim, trazer resultado para o varejo. E é isso que você falou, Bruno, é trazer resultado para o varejo. A gente não entra no projeto se a gente não for agregar um valor. Perfeito. E hoje, quais as áreas que vocês atuam dentro dos varejos que vocês trabalham, assim? A gente fala que a gente atua no 360, né? Dentro do ciclo do produto completo. Legal. Desde lá do cadastro do produto até o pedido de compra, a armazenagem, que é a gestão de estoque, a reposição, a venda lá nas ações comerciais, fazer essa venda, o posicionamento do supermercadista, fazer ele entender para quem ele está vendendo. Isso também é uma área muito importante dentro da nossa consultoria, que muita gente não tem essa clareza. Aí desde a venda, o fechamento de caixa, análise de indicadores, a DRE, o fluxo de caixa, e assim vai. E todo esses processos, microprocessos e superprocessos que estão desde o pedido de compra até o fechamento do caixa, a gente está envolvido. Mas bem, né, parece estranho, né, mas geralmente o supermercadista ele pensa num especialista, né? Então eu digo que nós somos especialistas em supermercado. Entendi. Então assim, eu vou lá, né, só para fazer uma gestão do estoque. Então a gente, pela vivência não do Anderson, né, como com consultoria, já essa vivência também com o varejo, né? E a gente diz que nós dois somos apaixonados por varejo, a gente respira isso, né? Então, o pessoal assim, mas é muito macro. Não, a gente trabalha cada processo dentro desse ciclo, cada microprocesso, e, né, trazendo ali o envolvimento das pessoas, o conhecimento para as pessoas. E como a gente tem um conhecimento aí a nível Brasil, de experiência a nível Brasil, a gente leva às vezes para aquele pequeno e médio um conhecimento que ele ainda não presenciou, por conta de estar dentro da caixinha dele. Né? As inovações. Isso, as inovações e aquilo que está movendo, né? Poxa, né? A gente está falando do Mova, e realmente aquilo que está movendo o varejo. Muitas vezes por estar dentro da caixinha, o empresário não consegue ter essa visão. E ele quer dar um passo à frente, né? Quer expandir, ou ele quer melhorar o negócio dele. Ou ele quer simplesmente enxergar o número. Hoje muita gente não enxerga. Eu boto minha mão no fogo. Acho que 90% dos supermercados de gestão familiares não tem uma DRE, por exemplo. Sim. E hoje, assim, não sei, acho que essa também acaba sendo uma dúvida nossa, né? Mas qual que é a maior dificuldade que vocês identificam quando vocês entram num projeto? Assim, a falta de visão, mas aí já entrando num assunto mais detalhado, ruptura, excesso, o que vocês identificam como, assim, o ponto de maior, vamos dizer,
dificuldade do varejo, assim? O Ederson vai concordar comigo com a cultura, né? É cultura. Eu acho que não tem. Não tem. Parece papo de coach, mas não é. Não é cultura. Eu falo que muito processo, pessoal, é muito fácil de mudar. Então eu estou com esse copo e eu determino que esse copo está aqui. Pronto, está determinado. Esse é o processo. O problema é a cultura. Da próxima pessoa que vem, põe o copo para cá, porque aqui sempre foi assim, é assim que eu aprendi o copo aqui. Então a cultura é muito forte. Mas entrando mais técnico, vou usar o que o Anderson sempre fala, e a maior dor hoje está no lucro, como a gente sempre fala. Então o empresário ele precisa do lucro. Assim como qualquer outro negócio, ele nasce para lucro, para lucrar. E muitas vezes o que acontece, por falta desses outros processos, ou ele não enxerga esse lucro, muitas vezes ele não tem esse lucro, e a gente falando de varejo, né, Anderson? Falando de varejo, o varejo mercadista, desde o pequeno até o maior, movimenta um volume né, monetário, ali, um volume de dinheiro maior. E eles perdem nesse volume. E aí é quando a gente fala que ele precisa olhar para dentro da empresa primeiro e entender os processos dentro da empresa para que possa ver esse lucro. Então está muito na cultura de não olhar indicador, não acompanhar indicador, né, Anderson? Acontece muito, não tem indicador. Sim. Ah, tá, qual é a sua margem? Ah, a minha margem eu acho que está no torno do 20, tá, mas você está posicionado como... Ah, pois é. Então, geralmente quando nos chamam é porque o calo está doendo no lucro. Entendi. A gente sempre fala, né, a gente tem uma receita para o varejo. Eu aprendi isso com o cliente até. Uma receita para o varejo. Para a gente ter que aumentar a venda, melhorar a margem e diminuir a despesa. É o que todo mundo quer. Acho que é receita. É fazer o milagre. Agora todo mundo quer o milagre. Fazer com que isso aconteça. Aí, como é que faz isso acontecer? Então, o médio, o pequeno, e a gente tem pego... Quando a gente fala de médio, a gente fala de líderes, às vezes, dentro da região, né, Anderson? Sim, são empresas aí com 10, 15 lojas que dominam a região. E esse empresário, ele está lá apertado, com fluxo de caixa apertado, e não entende, não consegue enxergar aonde está o problema, onde está o gargalo. E quando nós chegamos, por isso esse 360. O supermercado, como o Anderson falou, ele é extremamente dinâmico. E é bem legal, e a gente é apaixonado por isso, porque aquilo que eu defino para você, Maquele, não é o mesmo que talvez eu vá definir para você, Bruno. Então você tem a sua rede, é muito personalizado. É muito personalizado. A gente sempre fala, até hoje tomando café, a gente comentou disso, a gente estava discutindo um processo do cliente, e o Ederson até falou, o cara pegou até falou assim, mas é dessa forma que eu quero. O Ederson pegou e falou, não, esse não é o ideal. Tá até personalizado demais. Mas se vai funcionar para você e você vai deixar a gente fazer o processo, vai rodar. Isso que aconteceu, né? Exatamente. E vai acontecer. Porque a gente sempre fala uma coisa que a gente vai para ensinar o cliente a determinar alguns processos, mas também a gente aprende muito com o cliente. É uma troca muito boa, muito justa. Porque muitas das vezes aquele cliente é muito bom em oferta, digamos. É muito fera em oferta. Só que oferta do jeito errado. Agora eu tenho um outro cliente que oferta do jeito certo, só que não é tão bom em barulho, em campanha. Então a gente consegue mesclar essas duas coisas. Um ponto bom de um cliente com um ponto bom do outro, e às vezes os dois acabam ganhando sem nem se conhecerem. Nem estarem na mesma região. Claro. Essa troca que vocês fazem entre os varejos que vocês atendem, eu acho que isso casa muito com o negócio, né? E traz muito conhecimento para outros, né? Então, o conhecimento que vocês aprenderam muito, também, a gente vai... A gente tem visto um cenário bem positivo no nosso segmento, que essas redes que a gente fala, essas redes regionais, que a gente até, de maneira... a gente tem o costume de falar que são redes pequenas e médias, mas isso é muito baseado, né, nos rankings que a gente vê de associações, de abras, mas são empresas que têm 10, 15, às vezes até 20 lojas. Que já faturam 20, 30 milhões mês, que são redes que estão em percentual crescendo muito o faturamento, né? A gente tem parceiros aqui, clientes, que estão planejando crescimentos de 50% até 100% nos próximos 2, 3 anos. E eu entendo que vocês estão vendo essa realidade, estão vendo isso acontecer. As empresas que originalmente eram gerenciadas pelas famílias,
tendo um crescimento expressivo, já empresas até de grande porte, classificadas de grande porte, com uma necessidade de se estruturar melhor em processo, em cultura, né, e levar essa cultura para a equipe para que a gente consiga primeiro enxergar esses números e depois conseguir um resultado melhor, né? Essa, Bruno, é a grande virada de chave. Essa é a grande virada de chave. Tá? Porque, assim, qualquer outro negócio, como indústria, algumas empresas elas já nascem grandes. A regra do supermercado, não. O supermercado ele nasce pequeno, dentro de um bairro, com, às vezes, apenas um check-out, e esse ele vai tomando proporção. Familiar tá? também, É familiar. né? Então, a troca do pai pro é muito filho. comum você não ver grandes redes nascerem do nada. Então, não é uma regra. A regra é, nasce pequeno, vai crescendo, e tem um momento em que o empresário supermercadista, ele precisa tomar a decisão de ou ele faz um planejamento estratégico de crescimento, ou ele morre. Então, assim, não sabe? Então, assim, aí as grandes redes cresceram, elas vão engolindo, né? E se eles não se posicionam, pelo menos na sua região, para que um grande não vá lá entrar, né? E mesmo que entre, não vai dar tanto impacto, porque ele já construiu ali um relacionamento com o cliente, mas ele tem que tomar a decisão de crescimento. E é nessa hora que inicia-se uma nova cultura, né, Anderson? E inicia-se um processo diferente do que aquilo que eles estão praticando. Então, o crescimento gera uma necessidade de novos processos, de tecnologia, de pessoas capacitadas. Né? A gente conhece empresas que contratou CEO. Né? O cara mandava... Eu ia citar bem essas nomenclaturas de grandes empresas estão vindo para esses clientes regionais. Então, a gente tem cliente de 13, 14, 15 milhões por mês. Não é um faturamento baixo, óbvio que não. Claro. Mas os caras já estão falando em holding, em governança, em compliance. Então, coisas que há um tempo atrás eram coisas de... Considerado grandes empresas, né? Então, já estão acontecendo esses movimentos. Mas por quê? Porque esse cliente específico, de 2020 para cá, até faz poucos dias eu estava fazendo essa conta com ele, ele triplicou o faturamento. Olha que bacana. Com expansão, com bem planejado. E ele me disse o seguinte, se eu não tivesse confiança nos dados que eu tenho hoje, eu não teria crescido o tanto que ele cresceu. Esse é um cliente que a gente tem um controle de indicador lá tão afinado e tem muita coisa para melhorar ainda, mas que controla até a sacola. Ele tem indicador até de quanta sacola ele usa. Então, tudo isso a gente vai construindo e vai dando maturidade. É um cliente, claro, a gente está lá desde 2020, 2019. Mas a gente vai, cada hora vai aumentando. E aí, Anderson, eu posso falar de um cliente que né, de tempo e posso falar de um cliente nosso que é mais curto, que já tem esse nível de controle. E que quando nós chegamos no cliente, ele falou assim, não, eu só quero dar uma ajeitadinha, mas não pretendem crescer? Não, Deus me livre de crescer. É verdade. E eu sou mais incisivo que o Anderson, né? Então eu e o Anderson a gente se completa por isso, eu sou muito mais, operação pura, né? Mais enérgico, mais... Eu cheguei a brigar com o cliente. Eu sou mais político. O Anderson ia falar assim, legal, que legal, né? Eu falei assim, mas como assim você não quer crescer? A gente fica indignado com escutando isso, né? Eu acho que como fica você realmente... não quer crescer? Não, porque crescer, sabe, mas tiveram experiências ruins com crescimento. Claro. Sabe? Não estavam talvez preparados. Já tinham caído uma não vez. Não tinha uma base para poder crescer de forma sustentável. Como vocês comentaram, né? Existe todo um fluxo e a cada novo processo que tu vai implementando, vai surgindo novos desafios, Exato. né? Então, tem que estar preparado para estar recebendo tudo isso também. E aí, a ponto de eu ser mais incisivo e quase que o cara rasga o contrato ali. Assim, cara, não é esse o meu objetivo. Sim. Mas legal, e aí, entendendo isso, nós construímos os processos lá muito bem afinados e, gente, não deu 3 anos abrir uma loja. Olha só, que legal. Expandiram, já estão pensando em um planejamento estratégico de crescimento porque entenderam como que é. Mas também a gente tem aquele cliente que ele resolveu crescer do jeito que ele estava e se perdeu. E aí é nesse momento a gente não tem a mudança de hábitos, né?
Markelly, vamos falar um pouquinho aqui, a gente separou um tema aqui que ele é bem amplo, que é o ciclo do produto. A gente queria ouvir um pouco de vocês, assim, olhando para a operação, essa perspectiva, como, né, o Anderson falou nisso, desde cadastro até pedido, como que vocês estão trabalhando o ciclo do produto hoje, os projetos novos que estão vindo, o que tem vindo de prioridade do cliente de vocês? Você abrisse um pouco esse leque aí de temas dentro do varejo para a gente aprofundar onde começa, um pouco mais. né? Onde termina, termina. esse ciclo, né? E também os desafios que vocês encontram no meio disso, né? O que acontece normalmente? O cara, muitas das vezes, o cliente, ele tem uma dor, só que aquela dor não é... Assim, ele tem a dor e acha que tem a causa daquela dor. E normalmente não é isso. Né? Ele nem sabe direito qual é a causa daquele problema. É como uma dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça, tomo um comprimido para dor de cabeça, mas não sabe o que está causando a dor de cabeça. Daí amanhã tá com dor de cabeça de novo. Amanhã tá com dor de cabeça. Ele não trata a causa, ele só fica... só fica remediando. Uhum. A gente gosta de falar, quando a gente chega na empresa para fazer um diagnóstico do que precisa realmente, a gente chega e bate o tapete. A gente incomoda muita gente dentro da empresa. Né? Causa alguns conflitos, que é aquilo que a gente sempre fala, que o conflito ele deve ser saudável, sempre com respeito, sempre... E causa algumas digamos, alguns desconfortos. Tirar as pessoas da zona de conforto. Isso mesmo. Alguns desconfortos. Eu acho que casa muito com aquilo que vocês comentaram sobre a cultura, né? Tem pessoas que estão muito acostumadas com aquela rotina, então eles pensam que essa mudança, vai me tirar do meu lugar, né? Ela vai fazer com que eu não mostre que talvez eu não seja tão capacitado, ao invés de entender aquilo como um aprendizado, né? É isso mesmo. Então, assim, normalmente, a gente chega... Cara, a primeira coisa que a gente vai olhar é o número de venda e margem. Tá. Beleza. A gente vai olhar, o cadastro do cara está numa classificação mercadológica totalmente errada. A descrição do produto está errado, quantidade de embalagem. Isso é muito negligenciado no varejo. É muito negligenciado. Só que é muito importante. Porque é onde começa. Perfeito. Né? E hoje, assim, só uma dúvida, né, que me surgiu aqui, vocês, nos varejos que vocês atendem, vocês veem que esse processo ele acaba sendo muito manual ainda, ficha preenchida na mão. Não, ainda quando tem ficha, já está em outro processo. Ainda já tem alguma coisa, já tem alguma coisa. Porque normalmente o vendedor senta do lado do comprador e começa a fazer. E começa a cadastrar. Por que que eu falo que o cadastro ele é muito importante? Porque se você tem uma descrição correta, você consegue tirar relatórios e olhar a descrição dos produtos. Perfeito. Tem uma classificação mercadológica bem alinhada, indo até um quinto nível, um quarto nível, mas desde que todos os itens sejam no mesmo nível, você consegue tirar relatórios. Porque sem isso, a gente não consegue fazer um trabalho de pricing, um trabalho de gestão de categorias. A classificação, né? Não consegue. Até mesmo um controle de estoque. De estoque. Sabe? Então é bem complicado. Então, assim, falando do ciclo do produto, né? Quando a gente fala em ciclo, a gente imagina realmente como ele é uma ciranda, né? Então eu tenho um ciclo disso. Mas quando a gente chega, a gente primeiro age direto, entender essa dor. Não significa que começa diretamente pelo cadastro, ou lá pelo caixa, ou pelo abastecimento. Primeiro a gente vê a maior dor, porque precisa trazer primeiro o valor, né? Precisa gerar valor. Preciso gerar o valor. Então a gente pega a primeira dor, identifica, e aí a gente vai dentro desse ciclo, tomando decisões em cada processo. Mas o cadastro é inevitável. O cadastro geralmente, mesmo que a gente esteja sanando ali uma causa, né? O cadastro geralmente entra em paralelo e a gente acaba mexendo, principalmente no cadastro e principalmente na classificação mercadológica. Então, tem clientes que têm uma maturidade para entender que a classificação mercadológica dele, a área de venda precisa estar casada com isso, mas a gente tem muita gente, né, Anderson, que chega lá e tem assim um mercadológico lá, Iris Green. Que é isso? Isso foi um negócio assim. Eu tenho um caso muito engraçado, num cliente que a gente atendeu um bom tempo atrás. E a primeira coisa foi ajustar os departamentos ali dentro, só para ter um relatório. Para começar a validar. Aí ele tinha um departamento chamado Importados. O que eu pensei na minha cabeça? É mercearia salgada.
né, molho de tomate importado, coloquei na mercearia salgada. No outro dia o cara, o que você fez com o meu cadastro? Cadê meu pão? Cadê? Eu olhei, cadê o pão, o açougue do cara? Tava tudo importado. O que era importado? Importado do sistema antigo. E eles não quiseram. E ele olhava tudo ali dentro. Meu Deus do céu. Nada a ver com produto importado. É importado de outro a categoria estava bem definida. Para vocês terem uma ideia de como parece. Caramba. A gente falando assim com conhecedores do mercado. Hoje dá risada. Parece da gente, mas é bem comum, tá? Você vê uma classificação mercadológica que não bate com aquilo que está lá dentro do produto. Sim. E daí, na hora de fazer uma gestão, uma análise, por exemplo, mais profunda e criar indicadores, você não consegue. Então, tem gente que tem ainda hoje analisa só o primeiro nível. Olha só. Né? Daí não entra na categoria, não entra no item, na marca, né? Nós temos os RPs hoje que vão até o 6º nível, né? Então, quanto mais nível eu descer, melhora a minha análise, melhora a minha decisão, eu tomo uma decisão mais assertiva, com assertividade. Então a gente percebe isso. E aí a gente vai dentro desse ciclo, depende muito também do projeto dentro da empresa, né? Porque às vezes o empresário, ele não quer mexer nisso, e a gente não vai insistir, porque daí nós ficamos lá... A gente sinaliza a importância, explica a importância, mas às vezes não é mexido. Mas às vezes isso é o jeito dele trabalhar, é o jeito que ele vai entender. Aí o que a gente faz? É nessa hora que a gente entra com a expertise que a gente tem de vários outros segmentos, o 360, o olhar de vocês, aí nós conseguimos adaptar processos que encaixem com aquilo, mas que seja de uma maneira correta e que ele consiga visualizar isso e ter um controle. Então, não necessariamente falando do ciclo produto, como a gente fala, né? A gente começa aonde a dor é maior e aí vai avançando e corrigindo, né? Então, e essa zona de conforto que o Anderson falou, isso é um fato, porque a pessoa está lá, e aí tem uma coisa muito legal nisso, né? É que às vezes, vou citar exemplo, o cara é gerente geral de operações, o cara é o regional. Tá. E aí nós chegamos, e a gente bate de frente direto com essa pessoa. Por quê? Porque ele entrou nessa rede como empacotador, ficou 10 anos ali e foi ganhando cargos, normal, perfeito, mas ele tem esse conhecimento. E não foi para fora, e as empresas não participam das associações. Então, ele tem um mundo fechado. Quando a gente chega e fala assim, precisamos mudar esse processo, isso não dá certo. Então, tem essa cultura. Então, falando bem dentro do ciclo produto, são 2 pontos que eu gosto muito de falar, que é o cadastro e essa parte mercadológica. E aí, a movimentação de estoque, que é o seu onde está o seu maior valor. Eu sempre uso um exemplo que eu acho bem legal de falar para o supermercadista, é assim, eu chego e pergunto, você tem um cofre? Aí, tenho. E eu falo, quanto você tem no seu cofre? Não precisa falar, mas imagina aí, quanto você tem no seu cofre? E normalmente não tem muito dinheiro, né, Anderson? Porque hoje tudo cartão, tudo banco, não tem, mas tem sempre algum valor. E com quem está a senha do seu cofre? E aí a pessoa, se a senha é só comigo, só com o meu tesoureiro, mais gente tem senha no seu cofre, mais gente tem senha. Não, Deus o livre. Pois é, então você tem lá X reais dentro do seu cofre guardado. E tem 4, 5, 7, 10 milhões na mão de um monte de gente sem processo. Esse é o seu capital. O seu dinheiro está ali com um monte de gente mexendo, né, sem um processo afinado. Então você dá muita importância para o seu cofre e esquece o seu bem maior, que é o seu estoque. E inclusive, se a gente falar de gestão, o maior valor, nós temos 2 grandes valores, que são as despesas que a gente fala. Dentro da despesa a gente tem a despesa de pessoal, que hoje pesa no bolso do empresário, mas ele esquece de olhar que a maior conta dele é como fornecedor. Sim. Ele precisa pagar o fornecedor e precisa gerar um fluxo de caixa. E se eu não tiver um controle desse ciclo do produto, não tiver ele alinhado, eu não pago a conta no final do mês. E aí eu vou para o banco. Esse giro saudável realmente. Exato. A gente sempre fala um númerozinho mágico, assim,
vamos lá, para vender 1 milhão, eu preciso pelo menos comprar 700 mil. Se eu tiver o giro bem saudável, uma margem saudável. Desconta ali os impostos, vai lá para uma margem de 26. Esse 26, ele vai ter que pagar tudo as outras contas e sobrar o lucro no final. Agora, se desses 700 mil eu compro 800, já ferrou. ou 26 virou 16. E aí eu tenho que pagar todas as outras contas. E as outras contas concorrendo. Vai sobrar menos dinheiro no bolso. Vai sobrar menos dinheiro. Provocações excelentes aí para os clientes, né? A gente vê que a busca, no final das contas, é aumentar a margem, né? Pessoal? A busca incessante pela margem. Incessante, né? E que a gente vê, né? Uma das grandes formas de fazer isso é com a melhor gestão do estoque. Ainda mais um ano como esse que a gente está tendo, com um custo de capital super elevado, né? Uma Selic ainda de 15%, a gente não tem uma perspectiva de curto prazo de ter uma redução. Imagino que esse tema é um dos principais aí que vocês vêm trabalhando com os clientes, né? Como que o custo do capital hoje impacta na margem, o que fazer para conseguir ter uma melhor lucratividade com um custo de capital tão elevado, né? Eu acho que assim, ele... É você controlar o que eu falei, esse CMV, esses dias de estoque, essa cobertura de estoque. Porque se você passar desse ponto, tem a tua linha de equilíbrio ali. Se você passar, você vai precisar do capital de giro, o capital de giro hoje está caro. Se você não tiver esse dinheiro capital, que poucos têm. Tem que ir no banco e esse dinheiro está caro. Tem que controlar essa cobertura de estoque, tem que controlar essa gestão de estoque para que, claro, e controlar as despesas, né? A gente sempre fala que a gente traz mais valor controlando despesa, controlando perda, do que trazer um real de venda para o cara. Se eu trouxer R$1 de venda para o cara, é 26 centavos, considerando a margem de 26. Agora, se a gente economiza R$1 de perda, é R$1 direto no lucro. Então, assim, acho que o principal ponto, o principal ponto é ter esse controle de indicadores, essas metas, entender esses números, para que você tenha essa gestão de estoque bem eficiente, para que você não precise ir atrás de um capital de terceiro. Mas eu tô tudo alinhado, eu tô querendo fazer, eu tô indo atrás do capital de terceiro para ampliar, fazer uma nova loja, uma outra expansão. Aí é outra conta. Aí é investimento. Aí é outra conta. Aí tá, quanto você vai pagar de juros, quanto você vai pegar de crédito, aí entra lá na questão de payback, o quanto você tem que pagar, qual margem tem que fazer, é outra história. Aí vai calcular ROI, vai calcular tudo. Mas o que eu digo assim, é muito claro disso, né, é que tem que olhar para dentro da sua empresa. Então, assim, o Anderson exemplificou muito bem ali que a gente agrega muito mais valor trazendo uma gestão melhor nas suas despesas e principalmente nas suas perdas, do que realmente agregando em venda. Porque muitas das vezes o problema não é a venda. Nós chegamos no cliente e ele vende bem, ele é o líder da região, ele vende bem. Então ele tem a venda. Então agregar venda, às vezes o esforço para você agregar a venda, você vai dispensar muito mais energia para muito pouco. E quando você olha para dentro da sua empresa e olha não só números como a gente falou aqui de margem e tal, mas que você consegue olhar ali a sua produtividade, um processo que gere mais produtividade e menos ociosidade. Você consegue controlar as suas perdas, porque até agora a gente ainda não falou na perda. Então, mas eu tenho todos os estoques, tenho tudo, mas eu tenho a minha perda, que também impacta direto no meu lucro. Então, a perda está ligada a uma má gestão de compra, e aí entra que a gente liga na compra. A perda está ligada a uma gestão melhor de processos, e aí os inventários nos dão esse caminho, nos mostram onde tem o problema, mas a gente também tem processos que otimizam, que dão mais produtividade, né, menos ociosidade. Às vezes o cara está com uma folha lá de 25% do negócio e está, né, consumindo uma despesa operacional de 25%, você vai ver a folha dele, está com 15%, 14% do seu faturamento bruto. E aí você vai para dentro da operação e a culpa às vezes não é do funcionário. É o processo que não faz com que ele produza melhor. Então nós mexemos nesse processo. Quando há
um empenho em investimento, a gente vai atrás de tecnologia. Quando há um empenho maior, a gente consegue. Mas quando não, nós otimizamos processo fabril, gente. Básico bem feito. Básico bem feito. Processo fabril. Lá quando na Revolução Industrial, na Revolução Ford, lá na Revolução Industrial, que tira a ferramenta que está lá do outro lado da máquina e põe do lado do cara não caminhar. Então a gente faz isso e traz essa gestão de melhoria contínua para dentro dos seus processos internos. Então o supermercadista ele precisa olhar isso. E quando ele tem uma loja, é melhor, ele tem 100% da visão dele, de dono, dentro do negócio. Mas quando ele abre a segunda, é 50-50, quando ele abre a terceira, e daqui a pouco ele está com a operação dele na mão de terceiros que não por culpa dos terceiros, não foram capacitados para estar ali. Sim. Então a gente otimiza o uso e traz dinheiro para dentro do negócio. E algo que é muito importante, né, dentro do ciclo do produto também, claro, a gente falou do cadastro, da gestão do estoque, mas algo que é muito importante, que é onde o cliente está, que é a área de venda, né, gente? Com certeza. A reposição, você trazer tudo isso, e uma coisa que não adianta você ter o melhor preço da cidade, só que você chega na sua loja está, desculpa a palavra, está um lixo, está suja, está faltando manutenção, furado, está fresco isso, né? Está furado. Tem um exemplo claro aí para compartilhar conosco aí, sem citar nomes. Está assim, então, aconteceu um caso até recente, o cliente achando que o problema dele era preço, reduziu a margem, tipo assim, drasticamente, ele reduziu 3 pontos de margem. E o cliente até foi naquele momento. Quando ele baixou e fez barulho, o cliente foi. Só que o cliente não voltou no outro mês. Aí a gente foi olhar e foi entender o que estava acontecendo. Fui fazer uma visita nas lojas. Cara, as lojas estavam muito feias, realmente. E o que identificar esses pontos, o que vocês entendem assim ao mais crítico? Às vezes é o excesso, é a ruptura, e como é que vocês tratam isso, assim, né? Porque é muito fácil, né? Eu acho que hoje o varejo ele pensa no seguinte: o excesso às vezes não impacta tanto, né? Porque eu ainda tenho o produto. A ruptura é o que mais impacta, né? Mas falando aí desse giro saudável, realmente, a gente sabe que o estoque parado é dinheiro parado também, né? E, consequentemente, isso vai gerar aí quebra de estoque, isso vai gerar o pagamento para o fornecedor antecipado, né? Porque o produto está lá e ele não saiu ainda para venda. Então, quando vocês olham para dentro desses clientes que vocês atendem hoje, a maior dificuldade, a ruptura, excesso, o que vocês veem? Olhando para a área de venda, como o Anderson falou, que a área de venda é o coração do negócio. Tá? Então, um exemplo clássico que ele falou aqui de baixar muito o preço para vender. Ligando a sua pergunta, Maquele, acontece aquilo que você falou, se engana quem pensa que de repente eu tenho excesso e não tenho ruptura. Isso. Porque se eu tenho excesso, eu tenho que entender como é que está organizado esse excesso. Porque se esse excesso não estiver organizado, vai dar ruptura. Vai. E a ruptura hoje é uma dor latente, é um câncer dentro do varejo e uma preocupação muito atual disso, né? Porque com o mercado cada vez mais competitivo, então assim, eu não posso dar a chance do meu cliente que está fidelizado ir na concorrência. Ele vai lá e acaba gostando, Anderson, fica por lá. Sim. Então o que acontece, né? A ruptura é um ponto muito bom que você falou, uma dor. E se eu não tiver uma área de venda bem organizada, que eu consiga visualizar isso, cada vez mais fica difícil. Então, eu consigo visualizar, se eu tiver uma área de venda muito bem organizada, eu consigo visualizar uma ruptura, às vezes, até sem um sistema muito afinado, para isso eu até consigo ver visual ali. Se eu tenho um layoutzinho bem caprichado, faltou aqui
fica um buraco Já vai sem com o identificar. papelãozinho lá, lista. Esse a gente está Vai falando comercial mesmo. a gente está falando do modo primitivo, né? Sim. Que é, eu já fui repositor, gente, já peguei muito, rasguei muito papelão, né? E você pega o papelão e vai A fazendo aba da depósito. caixa. A aba da caixa, né? E muito negócio, daí parou no metade do caminho para tomar um café, perdeu o papelão. Ele já estava fazendo? Então, o excesso também gera... então, o excesso tem dois problemas. Causa a ruptura, sim, por conta de uma organização. Sim. E o excesso suga o seu fluxo de caixa. Sim. Suga. De uma maneira, assim, muito forte. Aí chega lá o financeiro, trava as compras, você não pode comprar o que está em ruptura. E aí vira um negócio, gente, Não dá para incrível. dizer, então, que excesso significa não ter rupturas. Não, Está totalmente não, errado. totalmente errado isso. A gente tem um caso muito específico quando eu participava do suporte ali na consultoria e justamente nesse sentido, né? Também foi um exemplo prático aqui que a gente vivenciou. Que o cliente, no modo de bazar dele lá, ele tinha uma banheira X, né? E essa banheira não saía há 2 anos. E aí foram olhar... A cobertura de estoque é 2.000 dias. Né? Chegaram... O que acontece? Tava lá dizendo que tinha o estoque na loja, mas que não tinha vendido há 2 anos. E aí todo mundo assim, não pode, isso aqui é estoque virtual, né? E começou uma discussão de que estoque virtual, não, vamos lá do depósito da loja ver. Tava lá, empoeirada. Eu ia falar, estava em cima da geladeira do latírio. Também é Nada a ver, fora do local. Aí daí tá lá empoeirada, desatualizada, não vai vender mais porque já é algo que já ficou obsoleto. Exato, porque o produto tem um tempo de deteriorou, né? Então acontece muito do Perdeu o código de barra. Exato. Já não, né? Perdeu a qualidade de venda daquele item, então já é prejuízo. E assim, a gente vê, né, um dos casos que a gente participa bastante quando a gente vai, né, no cliente em si, é que no nosso caso também a gente, de certa forma, acaba fazendo essa consultoria, até porque o nosso sistema envolve muito, né, o estoque está 100% ok, mas a gente conseguir mostrar realmente nesses dados, nos relatórios, que existe venda para aquele produto, que tem o produto em estoque, mas que ele não está saindo. E aí a gente começa a ir na causa do negócio, né? Na causa e não no Exato. efeito. Né? Exato. Então, a ruptura e o excesso, eles são efeitos. Eu preciso descobrir a causa. E falando já da ruptura em si mesmo, que é a falta do produto, ou por excesso eu ter o produto. Então, a ruptura, ela tem a ruptura de abastecimento, que a gente chama de ruptura de abastecimento, que é aquilo que eu tenho no depósito da minha loja e não está na área de venda. Que é a pior ruptura do mundo. Essa é a dolorida, gente. E aí vocês identificam que isso aí acaba entrando na questão da cultura, que é a pessoa não estar preparada, ou ela realmente não querer estar fazendo o trabalho ali corretamente? É falta de Entra a falta de cultura, realmente. cultura e às vezes também um pouco de processo, tá? É. E aí a gente tem a ruptura, que é ainda uma ruptura interna, se eu tenho um centro de distribuição, né? Ou se eu tenho outras lojas que servem as pequenas e médias empresas hoje, trabalham muito com transferência entre lojas e não tem um centro de distribuição. Então eu tenho de repente esse produto numa loja que não vende esse Não tem produto saída, e né? falta naquela que tem um giro maior. E que é a ruptura que a gente chama de ruptura de transferência, né? Ou de CD, ou entre as lojas, uma equalização de estoque entre as lojas, também te gera uma ruptura. E aí já fazendo um merchan aqui para nós, né? A gente tem essa funcionalidade olha aí hoje que na legal, Nextelo, né? né? Então, que é assim, justamente validar realmente esse Não processo. dá para perder esse Não parênteses não aqui. podemos perder, né? Eu acho que aqui entra também um ponto e- bem importante, e- que as ferramentas auxiliam nesse... Mas e muito, tá? Então, assim, eu tenho ainda estou falando da ruptura interna, que está dentro da minha casa, que vai impactar, inclusive, no meu fluxo de caixa. Se eu tenho lá... E aí, o que acontece, gente, é assim... aí eu tenho a ruptura, que é a comercial, que é a falta da compra mesmo. Eu não tenho o produto. E eu não compro esse produto porque eu não tenho uma ferramenta que me mostre ou que me sugira. Né? Os RPs hoje até têm sugestões, mas por conta de não ter um controle e processo mais afinado, o comercial não consegue enxergar. E aí eu tenho essa ruptura de compra. E a última ruptura, que é a ruptura que é a de indústria. Eu comprei o produto, a indústria parou de fornecer, Pegou parcial, pegou ou não parcial, consegue, ou não vai Deixa eu pegar entregar. esse gancho da... Eu só vou pegar dá um gancho. exemplo aí, que eu quero pegar o gancho da indústria. Como a gente... O cadastro de produto é importante novamente. Sim. Se eu tirar um relatório lá por classificação de categoria e tiver tudo bagunçado, eu não vou conseguir identificar onde eu tenho mais estoque e onde eu tenho menos.
Né? Então, eu só queria voltar a esse gancho que eu também tenho um ponto aqui, né, como só rapidinho, como a tecnologia ela auxilia nas tomadas de decisões, né? Então, quando a gente vai olhar realmente para dentro disso, a gente começa a enxergar, né, qual a minha categoria que eu tenho mais excesso ou maior ruptura, e mais do que isso, quando a gente fala de ruptura, né, ao invés da gente tratar depois que ela aconteceu, a gente trata antecipado, né? Então, esse é o principal ponto. Mas o que eu ia perguntar antes do Bruno colocar a pergunta dele é como que vocês fazem para tratar essa ruptura antecipada? Existe alguma metodologia que vocês utilizam, né? Ou realmente vocês precisam desse apoio, né, dessas ferramentas para conseguir auxiliar vocês? Porque a ruptura depois que ela aconteceu, beleza, ela já aconteceu, eu já perdi dinheiro, né? O meu cliente já saiu insatisfeito, mas existe, né, tem algum ponto aí que vocês consideram como essencial para conseguir estancar isso antes? Não tem como fazer isso se você não tiver uma tecnologia, no mínimo o seu RP. Uma preditiva, né? Então, assim, tem que ser a previsão da demanda. Todos os RPs hoje, né, do menor, do mais simples que seja, se você tem as informações colocadas de modo correto bem dentro dele, bem ali. configuradas, ele te dá uma sugestão conforme a sua venda. Tá? Então não tem como, né, você fazer isso sem tecnologia. A olho nu já foi o tempo de mercearia. O comprador descer lá e começar a olhar o que não tem. Você tinha um balcão, o cliente ficava do outro lado do balcão e você ia na prateleira buscar e você conseguia identificar se faltava ou não. E o caderno, tem até hoje os caderninhos, gente. Eu tenho em giriza de caderno. E aí tem casos também de clientes aí que... Então assim, aí você consegue... não consegue se não tiver uma tecnologia, tá? Então, assim, o seu RP, pelo menos, no mínimo. E para que isso funcione, o seu estoque não tem como, tem que estar correto. Para o seu estoque estar correto, não tem como os processos internos não estarem casados ali. Então, assim, a gente consegue identificar a partir de que a gente começa a ter o controle e a partir do momento que a gente começa a criar indicadores dentro do RP e começa a mandar informação para o setor comercial. Aí fica preventivo, né? Fica aquela coisa preventiva. E vocês usam o modo SAP lá? Que é o de planilhas avançados? SAP, traduza para mim o SAP, porque agora fiquei na dúvida. Agora, como é que é? Sistema avançado de planilhas. É que assim, a gente considera SAP um grande RP, eu vou levar. Né? Não conhecia essa ainda. Não, essa eu não conhecia. Porque assim, a gente sabe que o RP, como eu disse, né, ele é completo e ele vai fazer, ele é um ecossistema aí com várias funcionalidades. No entanto, assim, quando vocês identificam que, aqui vai ter que buscar, né, uma empresa mais especialista, como nós, né? Olha, eu vou dizer para você, Maquele, eu digo que eu tenho um Excel intermediário. Tá? Então, assim, perguntar se eu uso o SAP, eu uso muito o SAP. Imagina, né? Mas eu não gosto. Porque o que acontece? Gera tempo, e tempo é dinheiro. Com certeza. Então, é aquilo que eu falei, se não tem uma demanda que eu consiga trazer para o cliente, a tecnologia que ajude e não conseguir convencer, não tem outro modo a não ser que seja, porque realmente eu não consigo visualmente, dentro de um RP, confrontar o que ele me indique, o que eu tenho numa loja, que eu tenho no CD, se eu não confrontar via isso, PROC-V, via Excel, que me deixe vermelhinho o que está próximo de acabar, o que tem de mais no outro, geralmente, mas isso gera muito tempo, não só dar consultoria em construir isso dentro do cliente, mas também depois do cliente manter essa manutenção, né? Demora muito tempo. Até a capacidade das pessoas também do conhecimento. De conhecimento, né? É bem complicado. Então, quando a gente consegue convencer de que realmente a tecnologia te traz dinheiro e te, né, otimiza o tempo e você consegue ganhar com isso, é mais legal, porque daí você não precisa construir, ela traz pronta e você organiza para que ela funcione, e a gente tem um cliente muito claro disso, né? Que ele tinha um sistema, e era de vocês inclusive, há 2 anos, e quando nós chegamos eles estavam para devolver a tecnologia.
E nós chegamos, e aí no momento do diagnóstico, vocês têm isso, vocês têm BI, vocês têm o SAP, e daí já me falaram assim, não me venham com planilha. O dono falou assim, não me venham com planilha, porque sabe que é difícil. A gente sabe, né? Querendo ou não, tu precisa de um conhecimento um pouco mais técnico, né, pra utilizar. E aí ele falou, não, nós temos a tecnologia. Tá aí, não, mas a gente vai devolver porque isso não funciona. Eu falei, não, segure aí, pelo amor de Deus, segure aí. Né? E segura esse negócio aí porque nós vamos usar. Se vocês não usaram até agora, nós vamos usar. E duvidaram da nossa capacidade de fazer funcionar, né? A ponto de que ninguém confiava na tecnologia, ninguém confiava que era possível, a ponto de 2 anos depois nós entregarmos o projeto e o patriarca, que é uma pessoa de 70 anos, que faz conta em cima de um jornal do açougue, não viver sem o sistema. Sim, imagina, né? Legal, que virada, hein? Virada de chave. Conseguir viver sem a tecnologia. A ponto de ser crítico, inclusive. Alguém mexeu lá porque eu vi que mudou aqui. Olha só. Então vejam lá e não pôr a culpa na tecnologia. Alguém mexeu lá, mudou alguma coisa porque deu diferente aqui agora. Então, quando a gente tem abertura, fica muito mais fácil, inclusive, o nosso trabalho, né, Anderson, com isso. Com certeza. Mas falando da ruptura mesmo, e aí vou passar para o Bruno falar ali da questão da indústria, né? Ia pegar um gancho ali que o Anderson comentou, que assim, um dos temas mais recentes e da moda até é a colaboração indústria-varejo. Isso está se intensificando, uma parte disso através de JBPs, que é um processo mais consolidado em grandes redes, em grandes indústrias, mas do perfil de projeto que chega para vocês, assim, tem saído também demandas para a indústria, demanda para fora de casa? Como é que isso tem sido trabalhado? Isso ainda é um tema que mais está voltado para grandes redes, ou redes regionais de médio porte também estão trabalhando? A colaboração indústria-varejo. Cara, é muito interessante esse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito de falar. Né? Porque você tem a base da indústria, do trade. Já estive do outro lado da mesa, e quando eu comecei no ramo de consultoria, eu trazia esse assunto, o pessoal, igual o Bruno falou, puta, mas o que é isso? Pô, JBP, trade marketing, o que é contrato? Tem que ter um contrato, cara. E assim, era muito engraçado, porque na época eu também me assustei. Eu estava numa multinacional, onde na época 60% da produção dela era para Casas Bahia. Olha, cara, como que... Não tem como. Por isso que a gente não ia para outras redes. Beleza, acabou aquele contrato, aí vamos atacar a Magalu, por exemplo. Novas, né? Agora é a Magalu que está com 50% da produção. Tirou o pé da outra, e assim vai. E é essa colaboração indústria e varejo que é muito importante. Sim. Uma coisa que eu sempre digo para os clientes é o seguinte, cara, eu vendo 10 caixas de copo por mês. Se você ficar comprando 10 caixas todo mês, você não vai aumentar a sua venda. Chama o teu consumidor, o teu fornecedor, fala, cara, eu quero vender 15 caixas. O que você vai fazer para mim? Você vai me dar um sellout? Como que você vai me Você vai trazer um promotor para me ajudar a expor? A hora que ele vende 15, começa a mudar esse jogo aí. Começa a mudar. Sim. Isso é bem batido já dentro do varejo, que a gente sempre fala que é o PIB, né? Que é o produto foco, que a gente coloca lá no PDV e tal. Eu tenho um caso muito interessante de um chocolate. Ele vendia, em média, 800 unidades nas 4 redes, nas 4 lojas na época. Vendia 800 unidades por mês. A gente pegou, fez o PIB, a indústria veio, vamos comprar. Foi coisa assim, de 16 mil unidades vendidas naquele mês. Foi esse início. Vamos comprar 16 mil, vocês conseguem entregar, conseguiam, quanto vocês vão pagar para a gente dar para as operadoras e tal. Foi, 16 mil unidades vendidas. Depois, essa média, ela veio para 3,5, 4. Então é algo assim que é muito importante, só que isso depende muito dessa parceria. Você tem que confiar no teu fornecedor, que o fornecedor vai trabalhar junto contigo, que não vai só da boca para fora, assinar o contrato e depois não te pagar, que também isso acontece. Sim. E o fornecedor tem que acreditar na tua força de venda. Né? A gente tem um cliente, que até ele falou uma frase pra gente faz uns 15 dias, ele estava em reunião realmente com uma empresa gigante.
que tem várias marcas. Ele pegou e falou, cara, eu gosto de fazer ações que eu pego meu cliente pelo coração. Nossa, a hora que ele falou isso, os caras abriram a carteira assim. Pô, mas quanto que é? Porque era uma ação de Dia das Crianças. Ah, legal. Ia criar mesmo, já é a quarta, quinto ano que estão fazendo. Ia rodar carreta furacão pela cidade. Assim. Nossa, que Como é legal. que é a carreta furacão? Né? 6, toma 12. Faz duas carretas. Porque a hora que ele falou isso, a gente mostrou números, né? Sim. Encaixou com a visão da indústria ali perfeito. Né? Encaixou. Mas aí é muito isso do relacionamento com a indústria. Né? E os dados hoje, né, como é que tá? Por exemplo, a gente vê muito que a indústria tem muitos dados, né? Até porque numa negociação, eles já vêm munidos, né, de informação. E hoje, como é que vocês veem, né, o comercial tendo essas informações também para que possa negociar e começar a trazer esses dados? Né, a gente sempre coloca que, utilizando aí a Excel e, né, as vantagens que tem as nossas funcionalidades, mas não só a indústria vai ter os dados, mas o próprio varejo comercial, logística, começa a ter dados para poder trabalhar também em cima desse tipo de ação, né? Poder fazer mais ações para conseguir, né, rentabilizar aí o cliente, né, trazer mais rentabilidade para a empresa também, né? Então, como é que vocês veem esse mundo aí, né? Eu parto do princípio que primeiro ele tem que entender o posicionamento. Porque se ele entender, porque ele pode viajar em número. A categoria de pet shop está crescendo no Brasil inteiro, a gente sabe que isso está acontecendo. A categoria de importados. Não, hoje o cliente está fazendo downgrade. Tá. Que cliente está fazendo downgrade? Que é o trocar de marca, uma marca mais barata. É o cliente C, D e E. Que cliente que está indo para o pet shop comprando mais importado? É o cliente A. Cara, você atende o cliente A? Não atendo. Então você tem que olhar o número do downgrade. Você entendeu? É isso. Se o cara não entende qual que é o posicionamento dele, ele não consegue ter ele só incha a cabeça de números. Ele vai falar pro cara, falar uma besteira, porque o fornecedor está preparado, porque o fornecedor sabe quem ele está atendendo, e ele não, mas eu quero investir em categorias saudáveis, tá? A loja é um cash market. Eu acho que isso está ficando cada vez mais importante, porque a gente vem tendo uma expansão e criação de novos formatos. Então, você vê a relevância que o atacado tem hoje em dia, as lojas de produtos naturais, pet shop, então existem mais formatos de outra relevância. Então, eu acredito muito nessa questão do posicionamento. É um posicionamento. Eu acho que o posicionamento é fundamental, não só para essa questão comercial, mas também para sua margem e também para o layout da sua loja, para tudo. Eu vou falar isso porque está bem recente, né? A gente até falou. Então, um cliente nosso que ele é líder dentro da cidade, e aí eu fiz uma provocação, falei assim, mas e o cliente? Não, você atende o quê? Eu atendo B e C. E o cliente A? Vai comprar onde? Compra onde dentro da cidade? Não compra comigo. Tá, mas você falou para mim que a sua posição é C, B e C, né? B e C, talvez D. E você está falando que você está mentindo. E eu sou muito claro com o cliente. Eu falo assim, você está mentindo. Eu falo, eu tenho um CRM que me prova, que não sei lá. Eu falei, tá, então bacana. Como é que você está tratando o seu cliente? Olha a sua loja. Então, assim, e eu vou falar de coisa básica, gente, que às vezes o supermercadista, principalmente o pequeno, não enxerga. O cliente precisa ter um bom banheiro. A gente está falando do banheiro. Não está nem falando da venda, da experiência de compra. Entrando nessa questão das boas práticas que vocês identificam assim, que vocês recomendam, isso aí entraria como um ponto a ser avaliado e olhado. Quer ver a primeira coisa, gente? Entramos numa loja e eu já vi o check-out bagunçado. Cara, cheio de caixa, cheio de os panos que eles limparam o check-out, tá tudo em cima ali, aí sacola, tudo. Gente. Ou até coisa assim, não digo, casos assim que a gente vê com frequência, né? Você vê na entrada da loja um determinado tipo de promoção e de exposição que não tem nada a ver com o público-alvo. Então começa por ali, às vezes é o próprio gerente da loja que quis ser um pouco mais criativo e fez algo
desalinhado com o perfil do Desalinhado com o cliente. perfil, Então, assim, a tendência daquilo é não performar da maneira que se espera e afastar, né, não fidelizar o cliente que normalmente vai. É isso que a gente vê todo dia. Ele vai tomar isso. Eu acho que independente do público que se atenda também, existem algumas premissas básicas, né, que todos os públicos são agradados, né? Limpeza, então essa questão da organização, limpeza, da limpeza, isso faz muita diferença, né? Uma coisa que eu sempre falo é a questão da limpeza, isso a gente bate muito. Muito forte. Cara, passa uma vassoura na loja. Sério? A gente fez um cliente limpar o piso. Limpar o piso. Limpar a fachada. Limpar a fachada da sua loja, depois você conversa com ele. Cara, balcão refrigerado. Tem 8 portas, só 4 de maçaneta. Como o cliente vai abrir a porta? Então tem umas coisas básicas. Preço. Pô, cadê Começar pelo básico, né? Coisa básica que tá passando. Básico, E essa questão do preço pega muito, Pega né? muito, porque produtos sem preço não vende. Exatamente. Você pode estar com a melhor oferta que tiver, o Se melhor não tiver preço, né? precificado, se não tiver Isso a gente precificado, continua não vai. vendo. Né? Então, Continua vendo. o básico que precisa ser muito bem feito, mas entender a sua posição te leva a atender outras O seu categorias. cliente, Então, assim, quando eu falo assim, eu atendo B e C e talvez até a D. Legal. Tá, mas assim, o seu B e o seu D, né, o seu C, o quase D, de vez em quando não gosta de algo, um experimento, uma experiência de compra diferente? Ah, pois é, não pensei nisso. Pois é, então quando você atende esse e você começa a trazer uma outra categoria, talvez um volume menor. Até esse cara que está migrando de classe. Migrando o cara de classe. começou a ganhar um pouco melhor, Sabe? porque Então, aquela Não, e assim, gente, vamos ser bem sinceros, né? Eu vou me considerar aqui no B, né? E assim, quando o produto está muito bem exposto, que tem um marketing muito legal, né, colocado na loja, tu se interessa, né, em olhar um novo produto, tu se interessa até, né, nesses produtos que a gente vê aí do fitness, né, que estão vindo muito pro mercado. Então, uma barrinha de proteína que nunca comi na vida, não sei nem o gosto de banana, compra X, para não sei das experimentar. quantas. Claro. Exato, e tu compra, né? E aí, então tu começa a fazer com que esse cara que é do B e C, ele comece a olhar para outros aí produtos, que né? tá comentando aí o que o Bruno falou, que ele falou da parceria do fornecedor, é o fornecedor também usar a sua loja como um ponto de introdução do produto com uma comunicação para aquele produto. Sim, o marketing ativo. O marketing ativo, o retail media, né? Porque eu sempre falo, quando eu vou exemplificar o retail media, você tem que pensar no colóide como se fosse uma grande televisão e aquele número de cupons que passam no teu PDV todo dia, lá, 2.000 pessoas passam no PDV. São uma grande televisão, 2.000 pessoas olhando para aquela televisão. O que você vai passar ali? Qual fornecedor você quer que passe ali? Né? Tá alinhado com o teu... Ou às vezes o cara só trouxe lá, vou dar um exemplo. Agora nessa época da adulteração do metanol lá, da bebida quente. Cara, tá todo mundo falando disso. Eu vou colocar uma marca de vodka ali, o cara não vai se sentir impactado. Justo. Né? Tu vai aumentar lá a exposição para chamar a atenção, porque mas a gente sabe. Mas aí tem dois caminhos, tá? Eu participei essa semana de um fórum aí, e uma rede de São Paulo fez um estardalhaço com bebida quente, rachou de vender. Mas é porque ele tem Porque daí ele está posicionado, colocou uma baita de uma propaganda, compre aqui porque a gente garante o produto. E aí, rachar, e assim, fila de caixa, atacarejo, né? Então, o comerciante, que é o pequeno comerciante, que o cara vai deixar de comprar lá, porque está toda uma mídia falando do negócio, tem esse atacarejo falando que realmente pode comprar ali, que vai ter todas as garantias, e esse cara fazendo a propaganda interna dele lá. Então, assim, sabe? Posicionamento, gente, posicionamento. E o fornecedor, Anderson, a indústria, conhece mais o seu negócio do que você mesmo. Com certeza. Ele tem mais números, ele tem o número de todo mundo. A gente vê que a indústria está muito bem Tá muito preparada, avançada, né? muito bem Com relação preparada. a essa questão da tecnologia, né? Até o JBV fazendo realmente essa divisão das responsabilidades com o estoque. Então, tudo isso, a gente vê que a indústria está muito mais à frente do que o próprio varejo. E olhando também nesse cenário do próprio varejo, que é o familiar, né? Onde passa de uma gestão de pai para filho,
tu vê que tem, né, uma certa resistência com relação à aderência de novas tecnologias. Então, eu acho que para vocês que também pegam bastante essa, por mais grande que seja a rede, né, por mais lojas que tem, faturamento e tudo mais, mas existe uma certa resistência né, nessa inclusão de tecnologias, mesmo que isso vá beneficiar, né? Existe sim, existe uma resistência e aquilo que eu falei pela cultura, pela falta do conhecimento e por não se permitir o experimento, degustar o negócio. Quando nós entramos com a consultoria, geralmente a gente leva o cliente a degustar alguma coisa e fala assim, olha o quanto economiza, olha o quanto, e a gente põe em número isso. Então isso fica mais fácil. E outra é o pequeno, principalmente, mais interior, né? Ele ter alguém que o ensine a mexer com a tecnologia. Porque o que trava muito a tecnologia, por exemplo, é exatamente o medo do desconhecido. Eu não sei mexer nisso. E aqui com o meu caderninho, eu sei tudo onde está. Ou ser substituído também. Vou usar um exemplo clássico disso, que é fazer hoje um rendimento adequado de um açougue, por exemplo, e eu chegar com um empresário, né, mais velho, mais negócio, e eu falar assim, olha, a nível de conquista mesmo, a gente vai mexer no seu açougue, mas é só porque a gente precisa controlar o estoque. Não, mas vão mexer no meu custo, vão mexer no negócio. Não, a gente não vai mexer, a gente só vai mexer no seu estoque. A gente precisa só saber o estoque, as quantidades para ajustar o quanto compra, mas não vão mexer nada. A ponto de você pegar a ferramenta, mostrar a ferramenta assim e falar assim, olha, nós ajustamos o estoque, está funcionando assim e tal, mas dá para mexer aqui no custo. A ferramenta faz isso. Sua margem. Sua margem como fica. Aí essa pessoa de 70 anos, pegar um jornal, literalmente, o cara assina jornal ainda. Nós estamos pegar um jornal. Não, mas esse aqui, Ederson, é a quanto é? Bateu. Uai. Sabe? Deu certo, deu. Então pega o outro, então, vamos ver? Já que, né, deu certo, virar a página no jornal. Não, mas esse que daí... Tirar a prova real, né? Tá no jornal, gente, olha o conhecimento, né? E aí eu elogio isso, porque olha a experiência, o conhecimento a ponto de fazer na memória e na caneta ali. Não, mas, Ederson, eu acho que isso dá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer só com uma porção menor, que é a carcaça do suíno, e se a carcaça do suíno podemos virar outro, aí ele pegou, então vamos pegou a carcaça do suíno, pegou outro jornal, pode fazer em tudo, depois você só me mostra como é que funciona. Caramba. Então assim, pegar uma pessoa que está receio com a tecnologia, e confrontar a tecnologia com o conhecimento dela e falar que a gente não está fazendo nada mais do que pegar o conhecimento dela e colocar para funcionar do jeito que ela quer, do jeito que ela pensa, do jeito que ela calcula, colocar para funcionar de modo automático, quando você vira essa chave... Sem precisar explicar a fórmula de Bhaskara. E assim, trazendo uma visão muito mais facilitada, né? Porque realmente, tendo os números aí de forma fácil e mais estratégica. Aí eu tenho outro cliente também nessa linha, ninguém mexe. Não, aqui ninguém mexe. Ninguém mexe. E aí, mas total. E aí nós como consultoria, a gente precisa provocar e alguma coisa. Estou eu sentado com o meu computador aberto e quando esse proprietário entrou, sentou do meu lado para falar de um outro assunto, eu abri uma ferramenta de custo de açougue. E estou mexendo e conversando com ele. Já fazendo meio que, né? Virando o computador do lado dele. Já. E o que você está fazendo aí? Eu estou montando aqui a ferramenta porque isso aqui dá para pôr no sistema, mas lógico, não vou mexer porque isso é coisa sua, né? Então esse aqui é um outro formato para um outro negócio. Não, mas deixa eu ver. Tá,
Certeza? Não, acho que você não vai querer ver. Não faz sentido você ver. Não, eu quero ver. Então, mas isso aí está meio parecido com uma que um frigorífico me deu, mas eu não entendo muito como é que funciona, mas tenho me baseado por ela. Eu falei, foi o frigorífico que deu, me dá a sua ferramenta do frigorífico que deu. Eu falei, é igual, o que muda é a cor, as colunas, conforme eu falo, é igual. Ah, mas é isso então? É. E isso funciona assim, e aqui já te dá a sua margem bruta, aqui você já pode ajustar o seu valor de venda, aqui você pode aumentar, você veja se mudar aqui, aumenta lá, se mudar aqui, diminuir ali. Ah, mas isso tem no nosso sistema? O teu o seu sistema. É a base do... A diferença é que eu tenho uma ferramenta teste aqui primeiro, para depois colocar no dentro do seu sistema. Mas eu não vou mexer com isso, porque isso o açougue é seu, não quero criar confusão contigo. Não, tem como fazer para quando isso? Eu falei, cara, tá pronto, nós podemos rodar amanhã. Só plegar lá e pronto. Legal. Você entendeu? Então, assim, às vezes a tecnologia, eu preciso fazer esse confronto com o cliente para ele entender. Sim. Quando a gente consegue a abertura para o confronto, é certo. A gente sempre entra, porque assim, a gente teve muita experiência ruim com o SAP, por exemplo. Não. A gente sabe o quanto tempo perde. Só reforça que é assim. Sistema avançado de planilha, né? Não é o erro. E aí o consultor é mal visto hoje por usar muito o SAP. Porque acontece muito. Muitas consultorias vão lá e entregam um monte de planilha, uma planilha chata e realmente complexa, que só o consultor entende. Não, ele sabe mexer. A hora que ele sai de lá, nada funciona. Se perde. Então a gente sempre orienta. Primeira coisa, cara, tem essa ferramenta, tem um tal ERP que tem o BI do próprio ERP. Cara, instala lá, você vai pagar lá, 30, 40 pau. Você vai usar. Vai trazer retorno. E vai trazer retorno. Né? É muito caro. Um dia inteiro fazendo, cara, querendo ou não, o nosso tempo dentro do cliente é considerável. E a gente tem que fazer outras coisas. Agora a gente ficar o dia inteiro mexendo em planilha, o cara não vê valor na entrega. Com certeza. Aí, cara, vamos colocar? Pô, eu tô descontando a minha mensalidade se você colocar a planilha. Ou o BI. Ele vai lá e coloca. Pum. Vamos trazer uma ferramenta como a de vocês no Excel. Vai te ajudar nisso. Cara, a gente vê que as coisas tendem a funcionar quando um tripé assim para de pé, que é o tripé tecnologia, pessoas e processos. Pessoas, leia-se cultura, né? Então, tecnologia, cultura e processo, quando essas três coisas estão bem alinhadas, bem estruturadas, isso tende a ajudar o varejo a atingir o resultado que ele tanto espera, porque não adianta mais. A gente está na era da informação, então não adianta querer oferecer um negócio que não dá retorno. Tem que dar retorno, porque todo mundo tem em mãos aí as informações que precisa. A gente já está passando de uma hora de bate-papo aqui. Pois é, mas eu acho que a gente vai ter que ir para um encerramento, um fechamento, algumas considerações finais. Claro. Vai lá, Maquele, pergunta aí. O que mais você gostaria de saber deles aí pra gente já... Não, eu acho que o bate-papo tá muito bom, bem gostoso, né? A gente tava conversando antes, essa uma hora já passou aí realmente. É 2 horas, não é? 2 horas de papo. Mas é muito gostoso a gente conversar com quem entende do negócio mesmo, né? E eu acho que aqui do nosso lado também a gente fica muito... Né? A gente ama o varejo, estamos aí realmente nesse movimento, né, Bruno? Mas assim, eu queria saber de vocês mais ou menos uns 3 conselhos, né, que vocês dariam para quem quer começar realmente a olhar, né, para esse estoque de uma maneira mais estratégica, mais eficiente. O que vocês indicam assim para esses varejos? Além de contratarem vocês na Excel. Legal, né? Nos 3 já caiu 2, né? Contrata a tecnologia e nos contrata para fazer o processo. Para rodar a tecnologia. Eu acho que o Ederson vai complementar o que eu vou falar. Ou mais, né? Mas, cara, cuide das pessoas. Acho que isso é importantíssimo. Parece clichê, mas se não tiver pessoas e processos, você não vai ter resultado. Cuide dos seus indicadores, tenha clareza nos seus indicadores, entenda quais são realmente esses seus indicadores e confie na tecnologia. Eu acho que traga a tecnologia e confie nela e faça acontecer. Como eu posso dizer, não pare na primeira barreira que vai acontecer.
né? A primeira patinada vai acontecer, o cara não vai colocar a exposição certinha do jeito que ele quer. Não vai entender o que é sobreposição da exposição. Toque de segurança, né? Não vai entender o lead time, a agenda do fornecedor, mas assim, não pare no primeiro desafio. Eu sempre falo que o jogo, não só do varejo, como da vida, é igual um videogame, e sempre que você vai passando, o primeiro chefão é muito fácil, o segundo é um pouco mais difícil, e você vai indo, né? Você vai passando de fase, você vai escalando os degraus, e cada hora vai dificultando. Eu acho que esse é um ponto. Acho que e quando você fecha o jogo, né, você está expert. Você está expert. Então, você vai lá e fecha de novo rapidinho, né? Rapidinho, então assim... Passa para o mais difícil, né? Ou é a versão 2 do jogo. Falando de estoque, gente, né? Então eu digo assim que o Anderson falou um resumo de tudo isso, mas eu digo assim, eu postei inclusive no Insta essa semana que o estoque diz muito sobre a sua gestão. Então assim, o que você precisa olhar? Básico, feijão com arroz. E eu levo aqui uma reflexão. Feche os olhos agora e imagine como está o seu estoque físico dentro da loja. Se você conseguir fechar os olhos e dormir tranquilo, tá certo. Agora, se você fechar os olhos e pensar assim, meu Deus, onde que eu encontro tal coisa? Você tem um problema, inclusive, de turnover de pessoas. E aí eu falo por que do turnover de pessoas. É mais ou menos assim, eu já passei por essa experiência lá quando eu comecei esse mercado. Então, assim, e já várias experiências como gerente de operações, como coordenador de prevenção de perdas, como diretor de prevenção de perdas, já passei várias vezes por isso e eu digo assim, eu trabalhei numa empresa uma vez e os estoques dessa empresa eram muito complicados, né, logo que a gente começou. E nós contratamos um colaborador para trabalhar dentro do depósito. E daquele jeitão, Anderson, assim, né? A gente falou, trate das pessoas, trate mesmo. Dê um treinamento adequado, mostre como trabalhar. E chegaram com o repositor e falaram assim, aqui é sua área de trabalho, dentro do depósito. O abençoado tomou o café da manhã e ele, acho que não voltou até hoje nem para pegar a carteira de trabalho dele. Só. Isso acontece muito, né? Porque o seguinte, é o que eu digo, olha que ele olhou para aquilo e largaram, ele falou, eu não vou trabalhar aqui, você é louco. E isso eu estou falando de lá muito tempo atrás. Agora vamos falar hoje, nas gerações que a gente vem falando, que é muito diferente, que é resultado rápido, que não quer tanta mão de obra. Se você não tem um básico, que é uma organização do seu depósito, com um layout inteligente do seu depósito, para que ele sirva a sua área de venda, então eu levo a essa reflexão. Uma dica é levar para essa reflexão. Fecha o olho agora e imagina como está o estoque físico. Se você conseguir dormir, está tudo certo. Okay. Se você ficar com uma pulga atrás da orelha, vá rever o processo, vá rever seu comercial, olhe o seu financeiro, porque o estoque é isso. Olhe o seu comercial, olhe o seu financeiro, olhe a sua operação, olhe a sua venda e principalmente olhe o seu lucro. Se ficou uma dúvida de como está o seu depósito, pode olhar esse ciclo do produto que algum problema ele vai estar lá. Algum ralo está aberto. Ele está lá. Maravilha, ótimas dicas. Bom, acho que é isso, né? Vamos fechando nosso primeiro episódio do Mova. É isso mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado. São sempre convidados a estar aqui conosco. Legal. Raquel, o que mais? Vou colocar aqui, pessoal, sigam a União Gestão lá no Instagram, @União Gestão, né? Tem várias dicas bem legais. Também sigam a Nextel, a gente está sempre publicando aí várias novidades, né? Tudo que a gente tem de funcionalidades na ferramenta. E eu acho que o mais importante, se vocês quiserem deixar aqui também, né, o contato de vocês pessoal, ou se é pela União que o pessoal pode contratar vocês, até já como um merchan aí, né? Vamos fazer o jabá. Também, né, se puderem colocar os ganhos que vocês tiveram nas redes que vocês trabalharam, acho que isso também é muito legal, né? Mas já pra gente finalizar aqui. Sim, acho que primeiro agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, falar sobre varejo pra gente. Por isso que passa uma hora tão rápido. A gente vai falando e é o que vem acontecendo com o varejo de movimento. A gente tem que estar sempre de olho em tudo e é isso que acontece. Então siga a gente lá na União Gestão. O contato pode ser por lá mesmo, ou pode ser no meu Instagram, anderson.hunt, ou no Ederson E. Alves. A gente vai responder. Vou até abrir uma caixinha ali depois.
né, para a gente trocar uma ideia. E siga a gente sempre traz bastante conteúdo ali, a gente sempre traz dicas, coisas funcionais, dicas práticas, então tá sempre atualizado ali. Acho que de resultado, Ederson, tem bastante, né? Tem bastante resultado, né? No Instagram vocês também postam bastante bastante resultado, né? coisa. Então, assim, nós temos hoje, né, falando de um pouco de conhecimento, juntando eu e o Anderson, a gente está próximo de 3 mil inventários acompanhados, cerca de 1.800 inventários auditados, né? Nós trouxemos aí mais de mais de 5 milhões aí em resultados de perdas invertidas, né, em processo. Então, assim, é dinheiro na mesa, a gente põe o dinheiro na mesa, então, bem bacana. Eu sempre gosto de falar que o nosso trabalho é enxergar o dinheiro que o supermercadista não está enxergando. Exatamente. Né? A gente encontra aquele dinheiro que o cara não está enxergando porque está perdido dentro da operação. E a gente traz de volta. E a gente consegue trazer de novo. Aquele exemplo que eu falei de R$1 de perda e economizar de R$1 direto no lucro é muita verdade. Né? A gente tem, acho que um baita resultado, vamos citar o Compre Mais junto com a Nexelo, que foi aquele que a gente conseguiu dentro do CD deles, mantendo, eu digo assim, consistentemente, né, com constância, menos de 1% de ruptura nas lojas. Né? Então, cara, o quanto isso é um número fantástico. Esse número é fantástico. Esse número precisa então, com o processo dentro da operação ali, eu lembro o Ederson riscando o chão com giz. Assim, eu lembro hoje, nítido na minha cabeça ainda, quando ele começou a mexer nesse processo lá do CD, integrando as ferramentas com vocês. Então, assim, não é um mês que bateu 1%, abaixo de 1%. Foi constante por mais de um ano. Por mais de um ano, assim, e para quem não está ciente do número, normalmente o número de ruptura considerado, bom, não digo saudável, né? Saudável não é, mas é 10%. Então a gente conseguiu manter. E do Compre Mais ali, eles estavam em quanto, assim que vocês chegaram? Não, e aí o Compre Mais não dava para medir. Não dava para medir. Um excesso de estoque não dava para medir. Um processo de um CD grande, né? Eles tinham um CD bem grande para atender, na época, 15 lojas. E um processo não muito afinado, a ponto deles, quando a gente chegou, queriam criar um terceiro turno para ver se davam conta de demanda das lojas. As lojas com estoques muito furados e outras com muito excesso. Gerente pedindo mercadoria, gerente querendo devolver mercadoria. É um processo bem complicado. Mas o mais legal do resultado é que eu sou muito cético quanto a resultado. Eu acho que isso está no veio da prevenção de perdas. Se está muito ruim, vamos lá, porque a gente precisa fazer alguma coisa porque está muito ruim. Se está muito bom, vamos lá, porque tem alguma coisa errada. Está sobrando estoque, né? Está sobrando, tem alguma coisa errada. E quando nós batemos o extraordinário número de 0,35% de ruptura de abastecimento nesse CD, eu duvidei. Eu falei assim, não está certo. Então, no meu próximo atendimento, a gente vai fazer uma auditoria de ponta a ponta para a gente verificar isso aí, para ver se é correto. Esses 35, quase 36, 0,35, 0,36 de ruptura, quando eu cheguei no CD, eles estavam correndo atrás de 3 itens. 3 itens, porque esses 3 itens tinham chego e não sabiam onde tinham guardado esses 3 itens, um baixíssimo volume, coisa de uma caixa, 2 de cada um. E daí o porquê que estava essa ruptura? A ponto de eles pensarem assim, cara, não tem o estoque, não entrou. E a gente foi e encontrou, e isso a ruptura de abastecimento é uma recorrência, né? Então entra hoje, cai na agenda da distribuição, às vezes ele dá um picozinho porque vai no outro, mas ela não... Então, assim, por muito tempo não passou de 1%. Olha só. Então, assim, por muito tempo. E com a dúvida e com uma auditoria pesada, porque a gente precisava validar esse número. Então, esse é um dos maiores resultados. E a gente sabe que era imensurável a quantidade. A primeira medida que nós conseguimos medir era de 28% de ruptura de abastecimento. Eles tinham uma operação a ponto de criar um terceiro turno. Hora extra, e aí nós linkando a tecnologia, ajustando os processos,
No começo deu uma demanda de trabalho muito grande, mas logo em seguida o pessoal entrava às 7, 5 horas da tarde, está todo mundo com o CD limpinho, eu lembro batendo. muito bem dessa semana, a gente foi em 2 lá, e a gente virou na segunda-feira, se não me engano, ele virou agenda dentro da Excel na semana anterior, durante esse pré-atendimento, tinha virado as agendas, daí foi ajustado a casinha de cada loja, que cada loja ia ser cada 20 anos. Eu lembro que na quinta-feira a gente saiu e na quinta-feira, era 5 horas da tarde, estava pagando a luz do CD. Olha só que legal. Não foi sinistro, assim, foi uma coisa... E aí o empresário me deu o aval para a criação de um terceiro turno. Eu falei, não, primeiro a gente ajusta o processo e vê se necessário eu tenho isso como carta na manga. Não precisou, a ponto de, a gente sabe que a cada 4 pontos percentuais, isso é um nível de sentimento, que a cada 4 pontos percentuais baixado em ruptura é 1% de ganho de venda, isso é fato. O nível de perda deles, a gente chegou em um setor só a 1 milhão ano. Teve setor que chegou a 1 milhão e 800 ano, né? Então o dinheiro na mesa mesmo. Então esse é um baita de um case, um baita de um resultado, mas principalmente eles não precisaram investir mais a tecnologia fez com que eles não investissem mais em pessoas, hora extra, despesas adicionais, e valorizou, o que trouxe de valorização o processo dele a ponto de concorrentes maiores, de peso dentro do Estado, inclusive, gerar a curiosidade de entender o que eles estavam fazendo, que eles estavam operando tão bem. Então, só esse ganho de conseguir evitar tudo, contratações, a gente está falando de um momento como esse, que até é difícil contratar, não é nem só questão de poder contratar, é conseguir contratar. Exatamente. Então, assim, trabalhamos com as pessoas internas, pessoas foram promovidas, pessoas foram capacitadas, pessoas saíram desligadas, porque daí o processo faz parte, né? Faz parte. Mas quando nós terminamos, e a gente está falando de resultado de um case, um projeto, claro, né? A gente poderia ficar mais 3 horas falando aqui sobre resultado, mas o mais importante é que como a gente foca nas pessoas, quando nós entregamos esse projeto, o depoimento da vitória, as pessoas com que a gente convive se tornaram inclusive amigos, até hoje nos mandam mensagem, às vezes para tirar uma dúvida e a gente responde, mas a gratidão das pessoas, assim, a consultoria acreditou em mim e me fez o que eu sou hoje, então isso não tem preço, e para o empresário que também olha para o seu funcionário, não tem preço ver o próprio funcionário em crescimento. Então, se falar de resultado, a gente tem mais um dia, um fórum, não é um podcast, um fórum. Não, mas acho que o pessoal acompanha vocês lá no @uniogestão, também vai ter os resultados lá. Mas, novamente, agradecer, né, a presença de vocês, parabenizar também pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Eu acho que em conjunto formamos uma bela parceria, como o Bruno comentou, os 3 pilares ali, eu acho que nós em conjunto, né, formamos esses 3 pilares, nós com a tecnologia, vocês com todo o conhecimento. Sendo mais Union, é possível baixar de 1% de lucro. Com certeza. É isso que eu estou levando aqui nessa conversa. É isso mesmo, então a gente tem meios incríveis, né? Maravilha. Fato real. Então, nós aqui agradecemos essa baita da oportunidade, não só da gente falar sobre varejo, que é, né, óbvio, eu fico arrepiado, eu tenho essa paixão mesmo, mas de nos proporcionar essa oportunidade de estar estreando, né, esse primeiro bate-papo de vocês aqui, somos pioneiros, não só de mostrar o nosso trabalho, mas também mostrar o nosso sentimento, né, e a gente vai ser eternamente grato aí a Nexel por nos convidar. Então. E a gente espera trazer vocês, né, com outros cases aqui pra gente poder falar também. Tá, mas muito obrigado. Joia. Pessoal, valeu. Ficamos aí com o próximo episódio do Mova. Tchau, tchau, até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Show de bola.